Tá pronto para colocar a bike do seu filho no carro para levar ele no parque ou mesmo pedalar na rua? Então pera aí, vou te dar 14 dicas importantes para que esse passeio seja seguro e divertido. Muitas vezes as bicicletas da criançada precisam de ajustes simples para serem seguras e funcionar corretamente. E os pais, na correria de organizar o passeio, não verificam nada e a criança, por não conhecer, acaba não pedindo ajuda e passa sufoco. Eu vou começar citando o tamanho dos eixos de roda. Muitas vezes a bicicleta é montada numa bicicletaria e é comum utilizarem um cubo para bicicleta com marcha e uma bicicleta que não vai ter marcha. Então o resultado disso são eixos muito longos, passando muito da porca. E é difícil você andar do lado da bicicleta sem esbarrar naquilo. Eu mesmo já esbarrei, pega no tornozelo, já dá uma feridinha e no caso de um tombo pior ainda, Se a criança se embola na bike, cai em cima de um eixo desse, é bastante perigoso. A solução é simples, corte esse eixo mais próximo da porca, não esqueça de dar aquela limada, para tirar as partes mais afiadas e até, se possível, coloque aquelas capas de porca, que é uma capa plástica um pouco maior que deixa ela bem segura, bem protegida, deixa lisinha. Assim a criança pode esbarrar nisso à vontade que não vai acontecer nada. Eu já vi várias bicicletas de criança com 2 parafusos muito longos ali na região do selim. Um é o da castanha, que fica bem debaixo do banco e às vezes ele é tão longo que chega a empurrar a capa do banco. E o que vai na abraçadeira de selim. Muitas vezes não é original, é um modelo que tem a abraçadeira presa no quadro, então coloca-se qualquer tamanho de parafuso e fica aquela ponta enorme e é muito risco. Então tem que trocar esse parafuso ou cortar bem rente à porca. Você já reparou se seus filhos estão usando o freio da bicicleta? Porque muitas vezes a manete está tão dura de acionar que eles não usam, Acaba aprendendo a pedalar sem usar freio. Então fica bate aqui, bate ali, demora para parar, fica tomando susto. Isso acontece porque às vezes o cabo está muito esticado, então não sobra curso nenhum na manete, ela mexe um pouquinho, já encosta a sapata, a manete não vem mais, a criança não consegue usar. Ou é pura falta de lubrificação. Então verifica se ele está macio e se a sapata está encostando só no aro, só na parte que tem que pegar, para que a bicicleta fique perfeita e bem segura. A maioria das manetes de freio tem um ajuste que muitas vezes nem os adultos sabem para que serve. E ele é super importante no caso das crianças e até dos ciclistas que têm dedos mais curtos, mãos pequenas. É o ajuste de aproximação da manete para a manopla. Então, se a mão é pequena e a manete está muito longe, você não alcança. Então, uma manete de bicicleta de adulto na bike de criança fica bem difícil de usar. Mas se você usar esse ajuste, apertar o parafuso até o fim, a manete vai se aproximando cada vez mais da manopla e a partir disso, aí sim você mexe com a tensão do cabo. Primeiro deixa ela perto, depois verifica o ajuste do cabo para que ela tenha curso e funcione corretamente. Eu falei do cabo de freio, vou incluir também o cabo de câmbio. Verifique todos esses cabos se eles não estão esgarçados, enferrujando, seco demais, pronto para quebrar. E principalmente depois do arremate, onde ele está preso, se ele não tiver uma capa protetora na ponta, ele vai desenrolando, vai esgarçando e fica bem perigoso. Aquilo pode furar facilmente a pele, rasgar a roupa, então verifique se todos esses cabos estão com as capas, que é um terminal que você coloca na pontinha para evitar esse desgaste, esse esgarçamento. As rodas normalmente estão bem apertadas no quadro e no garfo e muita gente esquece de apertar corretamente o guidão e também o selim. Aquele que você encosta, o guidão já desce ou vai para frente, o selim vira para um lado, vira para o outro, e isso atrapalha bastante o uso e é bem perigoso. A gente até vê nas videocassetadas, quando um adulto pega a bike de criança, a primeira coisa que acontece é o guidão virar ou ir para frente, ou seja, não estava apertado corretamente. Então, esse aperto é muito importante para evitar tombos. Falar em coisas soltas, verifique se as manoplas dessas bicicletas estão em mau estado. Muitas vezes elas estão girando, Você acaba tendo que posicionar de volta, ela vai enrolando e chega a sair por completo.
Bicicleta de criança está com a manopla sempre estragada, porque eles batem, caem, não cuidam como os adultos, então verifica se ela não está, né, passando da hora de ser substituída. E as boas manoplas, nesse caso, são aquelas que têm anéis de aperto, né? Você aperta nas duas pontas com a chave Allen, ela não roda, não sai e é um tipo muito mais durável, ainda mais que nessa borda externa tem uma proteção em alumínio. Outro componente que estraga bastante nas bikes das crianças são os pedais. Bate muito, quebra e normalmente é um modelo mais simples, né, em plástico. Então ele fica faltando boa parte da carcaça. Isso pode ser perigoso porque apoia mal os pés e também tem o problema dele acabar de quebrar por completo ou mesmo arranhar a criança com alguma ponta que fique. Pedal é um negócio barato, então ele tem que estar bem apertado, lembrando que tem rosca esquerda e direita, né, cuidado na instalação. Bem apertado e em ordem, sem nenhum pedaço faltando. É bem comum ver nos parques criança ou mesmo os pais empurrando uma bicicleta que a corrente caiu, né? A corrente está frouxa, isso acontece bastante na bicicleta sem marcha. Tem muita folga, passa num buraco, a corrente cai. Então você vai ter que sujar a mão para ajeitar aquilo e muitas vezes ela fica presa, agarrada lá perto da catraca e tem que tirar, né, soltar as porcas para poder ajeitar. Isso é muito perigoso porque principalmente quando você dá um sprint, dá uma velocidade maior pedalando em pé, se a corrente escapa, o pé cai em falso e normalmente o capote é para frente. Então para criança é um perigo danado, né? Pode machucar o rosto, as mãos. Para ajeitar essa corrente, né, deixar ela esticadinha, solte as porcas da roda, puxa a roda para trás, deixando ela bem centralizada no quadro e aperte. Lembrando que não pode ficar muito esticado também, porque isso deixa o pedalar mais duro, mais difícil. Um componente que você tem que verificar sempre são os pneus. Ver se eles não estão rachados, muito gastos e principalmente mal calibrados. Essa calibragem não pode ser alta demais, a ponto de deixar desconfortável para a criança, batendo, né, pulando, batendo duro, e nem baixa a ponto de ficar ruim de fazer curva, né, ruim na frenagem e com a chance de furar, né, da famosa mordida de cobra quando você passa por alguma quina mais viva, algum tipo de buraco. A calibragem está sempre indicada na lateral do pneu, tem um valor mínimo e um máximo, então você vai ter que achar ali um meio termo, principalmente olhando a bicicleta com a criança montada, como é que esse pneu está se comportando. Então você vai colocar ali uma calibragem que fica ideal para ela. Todo ciclista tem que andar bem equipado, bem protegido e as crianças mais ainda, né? Capacete é fundamental e muitas vezes a criança tem uma bicicleta legal e não tem um capacete. Então guarda parte do dinheiro para investir num bom capacete, deixa ele bem ajustado, compra na medida correta, né, e troca conforme a criança vai crescendo, para que ela tenha ali a cabeça sempre bem protegida. E se possível, usar luva, né, porque a luva protege as mãos no caso de tombo, no caso de suor, a mão escorregar na manopla, é fundamental, mais até para criança do que para adulto. Se tem uma coisa que não combina com bicicleta, é chinelo. Pode ser confortável quanto for, mas na bike não tem nada a ver, né? O pé fica completamente solto, não tem proteção nenhuma. Então é sempre bom as suas crianças pedalarem com tênis, um tênis bem ajustadinho, de preferência esconder o cadarço, pelo menos do lado direito, né? O lado da coroa, para não ter nenhum tipo de risco, nenhum enrosco e o pé protegido no pedal é muito melhor. Nesses passeios no parque, passeios assim em grupos, pode acontecer da criança ficar muito para frente ou muito para trás e acaba se perdendo da família, né? Então fica todo mundo desesperado, a criança e os pais. E dá para você fazer uma identificação rápida, porque nesse desespero a criança pode nem lembrar o número do seu telefone, né? Fica tão apavorada ali, dá branco. É importante você deixar isso anotado, né? Tem pulseiras próprias que identificam a criança, dá para colocar todos os dados. Mas também um pedaço de fita crepe que você escreve o seu nome, telefone, a caneta e cola no quadro, já resolve bem. A criança vai ser localizada facilmente, porque tem sempre alguém querendo ajudar.
Como última dica, ensine como as crianças devem se comportar nesses passeios, né? No parque, na ciclovia ou mesmo na rua, pedalando mais à direita, não parando no meio da rua, não parando na ciclovia, não fazendo o retorno sem olhar se vem vindo alguém, né? Isso é bastante comum, é só a gente sair no final de semana você vê criança parada no meio da rua porque elas não têm a orientação, não têm a percepção correta. Os pais é que tem que passar todas essas dicas e principalmente ensinar para elas os sinais de trânsito, os sinais, entender uma parada, entender como vai entrar à direita, à esquerda. É bacana a criança aprender. A gente tem vídeos bem legais falando do comportamento na ciclovia, nos parques ou mesmo na rua, então vale a pena conferir. E por falar neles, todas essas dicas que eu dei, tem links bacanas aqui bem na descrição para você acompanhar e fazer essas manutenções em casa. Coloca a criançada para assistir, quem sabe elas pegam gosto também de mexer na própria bike. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu! Já que eu citei os cabos de freio, gostaria de incluir também os cabos dos câmbios, né? Então a bike tem vários cabos que você tem que verificar. Essa verificação... Bati a luz. Troço desmaiou, legal. Perdeu o filho nesse passeio. E hoje existem vários recursos, né, para identificar essa... Como é que eu falei no começo? Eu vou te dar 14 dicas legais para que esse passeio seja... Muitas vezes as bicicletas da criançada. É mais comum que a bike na bike montadinha, mais comum. Não tá montadinha, né? Uma bike montada. Você se embola nela e se tiver um eixo desse, já pega no tornozelo, já faz buraco. Então, repare nisso. Já faz um burro. Aqueles tombinhos besta e você cai, né? E as mãos fininhas de criança no asfalto vai fazer um estrago, né? Vai arranhar, vai judiar. Estrago. É importante que as pessoas consigam identificar ali, ligar para você, não tá muito legal.